Boa noite. Já estamos nos preparando para dar início à nossa live de hoje, à nossa palestra. Boa noite, Zé Paraná. Boa noite, meu amigo. Estamos online. Vamos Boa dar noite. início à nossa palestra de hoje. Seja bem-vindo. Antes de tudo, lhe agradecer por estar conosco. Espera aí, meu sonho, eu deixei aqui. Vou recomeçar. Boa noite, pessoal. Nós já estamos prontos aqui para dar início à nossa fala de hoje. Está me ouvindo, Léo? Cadê o seu celular? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Beleza. Agora ótimo. Muito bom som. Podemos começar. Inicialmente, vamos ler uma pequena mensagem para estar nos preparando para darmos início, então, ao nosso trabalho de hoje. Por favor, Clara, pode ler a mensagem. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo o mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalo as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar nosso olhar. Ok. Feito isso, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, que possamos ter nessa noite palavras que irão nos confortar, nos ajudar a seguir no caminho do bem, mesmo varando as sombras das dificuldades e das dores que passamos nesse momento. Pedimos a Jesus, aos nossos dirigentes do nosso departamento doutrinário da Casa Fraternidade, os espíritos amigos que nos acompanham, e eles estarão nos unindo a todos, mesmo que fisicamente estejamos distantes. Mas estaremos todos numa mesma sintonia, e o nosso companheiro, Léo, é o encarregado do trabalho da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Léo já é um velho conhecido nosso, dispensa apresentação, Léo. Fique à vontade, o espaço é seu. Eu devo sair aqui da frente por alguns minutos, no final eu retorno para a gente voltar a conversar com as pessoas. Fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, viu, Luiz? Gente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu preciso lembrar a todos, e existem pessoas que já são espíritas de longa data, mas existem pessoas aqui nessa live, possivelmente, que não sejam. Eu queria agradecer à casa pela confiança, pelo convite, pela maneira sempre fraterna com que eu sou tratado lá, pela excelente energia, o ambiente amoroso. Quero agradecer a presença de vocês, notadamente a meu amigo Paulo, psicoterapeuta, que está aparecendo aqui, meu colega, meu amigo Marcos, Rai, Neide Maria, a Sara, Naguisa, a Jerusa, a Letícia Carvalho, deixa eu ver quem mais, a Clara Braz, a Lília, a todos vocês. Bom, o Espiritismo sendo ciência, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, o Espiritismo ele é ciência, mas não é só ciência. Então, vai analisar as coisas de um modo científico, mas também de uma outra maneira, aonde a ciência não consegue abarcar. Sendo o tema de hoje serenidade e paciência, vai aparentar inicialmente que eu estou fugindo do tema. Mas vocês vão notar ao final que a gente vai construir o alicerce para poder chegar no tema principal com um conhecimento mais aguçado, mais aprimorado, com melhor segurança. E com um olhar também científico sobre o tema. Não apenas místico, metafísico, mas também científico. Bom,
Primeira coisa, vamos deixar as perguntas para um outro momento. Lá no final eu vou separar uns minutinhos para a gente dialogar. E por enquanto a gente vai conversando. E perguntas são importantes, porque são essas perguntas que vão trazer à tona coisas que, por exemplo, eu não falei, né, ao longo da palestra. Bom, sendo o Espiritismo ciência e Kardec um cientista, o Espiritismo vai olhar os diversos temas com um princípio de racionalidade. E nós vamos entender o processo de desenvolvimento da humanidade nos diversos aspectos, como um desenvolvimento que foi construído através de processos de aprendizagem, de troca, de partilha, e que hoje nós temos uma série de acontecimentos e uma série de elementos consolidados a partir de processos que foram construídos através do tempo, ao longo desse tempo. E, em se falando desses processos, a gente precisa entender que, hoje, um caráter eminentemente científico, pragmático, empírico, que exige comprovação, quantificação, consolidação, ele exclui, a priori, aspectos metafísicos. Mas isso tem um porquê na história. E isso se deve ao fato de que, antes do surgimento da ciência como a gente a conhece hoje, muito dos aspectos místicos foram abusados. E quando a ciência traz elementos que contradizem a experiência religiosa e metafísica, toda aquela luta e dinâmica de poder, porque, sim, nós somos indivíduos afeitos e necessitados de poder, a gente pensa na possibilidade de construir relações nas quais eu domine as pessoas, prevaleça a minha opinião e regule os sistemas de acordo com a minha vontade. Foi assim que, durante muito tempo, por conta dos processos imaturos de diversas vertentes religiosas, a gente tem uma confiança cega em determinadas figuras. O Espiritismo não. O Espiritismo olha os acontecimentos com um olhar muito racional através de parâmetros científicos, mas não apenas isso. Ele traz à tona elementos metafísicos, mas com um critério racionalista, que foi estabelecido por Kardec. A verdade, ela surge quando ela vem de diferentes pontos e que indivíduos falam sobre os mesmos acontecimentos. Ou seja, os princípios metafísicos, eles vão ser, de fato, consolidados a partir de diversas experiências em diversos locais por pessoas diferentes. Isso escapa a uma coisa que a gente conhece como zeitgeist, ou seja, o clima cultural, ideológico do tempo e de um espaço específico. Ele estabelece verdades que são, sim, aceitas e conceitos que não são negados, de uma maneira muito antecipada. E o olhar do indivíduo, ele alcança até determinado momento, até determinado ponto, porque essa própria neblina de conhecimentos impede o alcance desse conhecimento. É aí que o Espiritismo consegue ultrapassar essa neblina e estender um pouco mais o nosso olhar, a partir do momento em que, sim, a ciência tem o seu lugar, deve ser respeitada, sim, a ciência produz coisas boas, mas nós também temos que olhar em conjunto
por outro aspecto. Esse aspecto, ele é intimista, intuitivo, às vezes sim premonitório, que fala de um lugar que talvez o cérebro e a racionalidade não alcance, que é um outro tipo de inteligência que a gente costumeiramente chama de intuição, e essa intuição ultrapassa os limites do cérebro físico, do corpo material, e vai até onde as sensações, as sinapses, as respostas fisiológicas não alcançam. E aí a gente tem a possibilidade de conhecer em conjunto com a razão, com a racionalidade, elementos que essa racionalidade não alcança, mas com um critério muito justo, muito racional, muito equilibrado. Porque a intimidade do indivíduo, ela pode produzir direcionamentos por conta do seu próprio enraizamento. Nós somos pessoas falhas, nós olhamos para coisas com os nossos olhos e muito dificilmente a gente consegue se isentar de todo o olhar. Nós temos uma tendência que é de acordo com as nossas experiências, e a partir dessas experiências, sim, nós formulamos um modelo de verdade, de prática, de experiência e de pragmática. Só que esse modelo, ele responde, ele é válido, ele é suficiente, muitas vezes, mas a minha experiência. E nós estamos falando de uma coletividade. O que é que Kardec propõe? Que nós peguemos esses insights, essas intuições de várias pessoas, de culturas diferentes, de locais diferentes, de enraizamentos diferentes, de projetos e tendências diferentes, e se, sim, elas falam da mesma coisa, nós temos aí um modelo, um protótipo de verdade, que vai com o tempo se consolidar. Muito provavelmente irá se consolidar. Se isso tem confirmação na ciência, então sim, a gente tem um modelo mais completo. O que nós temos hoje é uma exclusão desses processos mais intimistas, religiosos, transcendentais, para estreita absorção de um protótipo eminentemente racionalista. Isso faz com que a gente pare para pensar nesse modelo, porque a ciência e a razão, elas respondem, encontram respostas, soluções, às vezes muito rápidas, para dilemas e demandas humanas. Olhem aí a farmacologia, os processos de controle econômico, a arquitetura e tantas outras ciências, a própria nutrição. Mas, em contrapartida, falta algo. E esse algo a gente encontra em uma outra área. Para poder a gente entender melhor isso, eu preciso contar para vocês um mito, que é o mito de Perséfone. Perséfone era a filha de uma deusa, Deméter, que morava no Olimpo, e Deméter tinha muito zelo pela filha, muito cuidado pela filha. Esse cuidado ele era exagerado na maioria das vezes. Ela escondia a filha porque a filha era tão bela que ela tinha medo de que os homens se perdessem apaixonadamente por ela, até o dia em que Hades, o deus do submundo, viu Perséfone e se apaixonou. Decidiu um dia raptar Perséfone. E foi o que aconteceu. Perséfone, como todo jovem, tem a ânsia de se lançar no mundo, de buscar experiências, de encontrar parcerias novas,
e poder dialogar e conhecer e experimentar o mundo da sua própria maneira. E aí foi nesse momento em que Hades sorrateiramente raptou Perséfone e a levou para o submundo, fazendo juras de amor e tentando oferecer a ela um alimento do submundo, do mundo dos mortos, que faria com que ela, de fato, ficasse aprisionada ali. Perséfone negou e tentou rejeitar esse alimento durante muito tempo, até o dia em que comeu a romã. E aí, de fato, sem a permissão de Hades, ela não poderia jamais sair do mundo inferior, ou o mundo dos mortos. Enquanto isso, sua mãe, extremamente dedicada e zelosa, estava desesperada, procurando a filha. Deméter era a deusa da agricultura. Com isso, preocupada em procurar a filha, ela esqueceu de lançar sua energia na terra e a terra parou de produzir alimentos. Ficou infértil. As árvores secaram. Os frutos não cresciam mais. E a natureza foi morrendo. Os seres humanos começaram a passar por muitas dificuldades. Foi aí que Zeus descobriu o que estava acontecendo e pediu para que Hermes, um outro deus, dialogasse com Hades. Percebendo a dificuldade e o dilema, sim, Hades permitiu que Perséfone saísse. Só que ele só permitiu que ela passasse apenas 6 meses do ano no mundo superior e 6 meses no mundo inferior. E isso, segundo a mitologia grega, explica o porquê que a gente tem as estações do ano. Primavera, verão, onde tudo é muito bonito. Perséfone caminha junto da mãe e a mãe está feliz, faz a natureza progredir, faz tudo crescer, se multiplicar e procriar. E o outono e inverno, onde as folhas no outono ficam secas, começam a cair, e o inverno cobre a terra de neve e tudo fica cinzento, quase morto. Bom, o que a gente traduz para esse nosso tema a respeito desse mito? Primeiro, o mito tem várias interpretações. Em situações diferentes, eles significam coisas diferentes. O mito é um conteúdo histórico riquíssimo, que fala de uma época imemorial, de coisas que tocam o nosso inconsciente, notadamente o inconsciente coletivo. É aí que a gente vê esse aspecto dual de tudo está muito bem, tudo está tranquilo, mas quando a gente descuida, pode surgir um mal. E na atitude de Deméter, a mãe de Perséfone, a gente pode sim representar a agonia, o desespero, o embate, a inquietação, a ansiedade, a angústia, o profundo padecimento, para poder entender que, sim, nós temos épocas em toda a humanidade e ciclos pessoais, particulares, que gravitam ao nosso entorno e que trazem dilemas terríveis. E que produzem não só sofrimento material, mas muitas vezes algo bem pior, que é o sofrimento moral. E, sabe, apesar de todo o nosso desespero, não há sofrimento que dure eternamente. Não há pesar que se estabeleça indefinidamente. E isso tem um exemplo muito fácil de ser ilustrado. Todos nós sofremos
E cada um aí na sua casa pode pensar no sofrimento numa época em que você teve uma dificuldade muito grande. No momento da dificuldade, tudo era muito pesado. Tudo era muito intenso. Tudo era quase morte, quase destruição. Passado algum tempo, se você conseguiu produzir um significado diferente sobre aquele acontecimento e não se debruça mais sobre ele, e vamos pensar em mais ou menos 10 anos, que é um tempo, e isso varia de indivíduo para indivíduo, um tempo mais ou menos em que sim a gente consegue olhar para trás para o acontecimento angustiante e terrível e dizer, eu aprendi, sabe? Foi terrível. Naquele dia, naquele momento, eu quase me perdi. Mas hoje, sabe que eu reconheço os meus erros? Sabe que sim, eu reconheço os meus enganos? Sabe que sim, eu tenho diversas dificuldades, mas eu aprendi. Aquilo me trouxe ensinamentos profundos e importantes. E é sobre exatamente isso, essa polarização, que a gente tem que começar a compreender, de fato, o que é serenidade e paciência. Não pensem, e isso é uma frase do psiquiatra suíço Carl Jung, que a gente vai encontrar a perfeição imaginando figuras, situações em casa, sem, de fato, colocar a mão no trabalho de uma forma mais pragmática. A gente precisa suar, experimentar, partilhar, realizar trocas. E sim, a humanidade conseguiu avançar nas épocas difíceis e progredir bastante através de uma coisa que a gente chama de partilha. Nós nos devemos uns aos outros. E é isso que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 32 vezes, eu contei, me corrijam se eu estiver errado, a palavra paciência e apenas 2 vezes a palavra serenidade no seu texto. E em falando de serenidade, porque falar das 32 palavras demandaria muito tempo, 32 vezes que a palavra paciência surge, demandaria muito tempo. As palavras serenidade aparecem no capítulo 3 e no capítulo 5. E todas elas falam a respeito de uma experiência dolorosa e sofredora, e que o indivíduo que tem um olhar para além do aqui e agora e do acontecido, e as religiões preconizam isso como fé, consegue ultrapassar esses momentos difíceis e a dificuldade de uma maneira mais tranquila. Não é que o indivíduo não sofra, mas, como o próprio Kardec diz, encarando a vida como um dia, numa cidade cujas relações são muito difíceis, cuja hospedaria, a pousada, ela é muito desconfortável, a cama é suja, os lugares são lugares de pessoas de um comportamento difícil, mas sabendo que é apenas um dia e que na manhã seguinte o indivíduo vai tomar o trem e seguir para a sua cidade de origem, a cidade onde se é bem amado, onde as relações são mais perfeitas, onde tudo tem significado profundo e você faz parte desse significado, o indivíduo encara aquele dia com mais serenidade, com mais equilíbrio. As dificuldades, os entraves, os espinhos da caminhada, ele vê com maior paciência. Então, entendam, não paciência e serenidade como uma conquista abstrata, meramente
figurativa de um indivíduo que recebeu um dom para aquilo, mas como uma conquista de alguém que vem ao longo do tempo estabelecendo uma série de critérios e estratégias para enfrentar os seus desafios, errando, aprimorando, recomeçando e tentando novamente, tendo como alicerce essa fé que é, sabe, isso é insuportável, muito difícil, mas vai passar. Não é à toa que a gente encontra nas diferentes religiões relatos de indivíduos que passaram por terríveis provas, profundos desafios e conseguiram superar. E aí cabe aqui um parênteses para falar do caso de Krishna e Arjuna. Arjuna, mediante a ter sido roubado o trono dele, ele pede auxílio a Krishna, e a Krishna, um ser altamente elevado, ciente de vários acontecimentos, muito capaz, auxilia Arjuna a enfrentar, numa guerra, os seus parentes mais próximos, que foram eles que usurparam o seu tesouro, o seu trono. É claro que esse relato ele é metafísico. E em determinado momento, Krishna diz, vai à luta, enfrenta, segue o seu caminho, percorre o seu destino, vai em direção da conquista que é sua. Apesar de toda a dificuldade que a Arjuna tem em compreender essas palavras, há algo no discurso, na narrativa de Krishna, que se traduz em confiança para Arjuna. E não é uma confiança na qual a gente vai compreender a sintaxe da frase, mas há algo para além da organização lógica das frases, e talvez a gente esteja falando em semântica no nível profundo, do que é dito, como é dito, e que isso se traduz em uma profunda produção de sentido, uma profunda identificação com a história pessoal e particular de Arjuna. E sabe as dificuldades que nos são lançadas ao longo da vida e neste momento? Elas são trazidas para a gente de acordo com os nossos esforços, ou melhor, com as nossas forças, porque a gente não recebe peso e dificuldades para além daquilo que nós não possamos enfrentar e sair minimamente bem-sucedidos. Tudo é dado conforme o limite das nossas forças. E nos momentos mais difíceis da nossa existência, parece que um Krishna, um Buda, vem soprar nos nossos ouvidos essa metafísica com uma profunda semântica. E se a gente buscar relatos de pessoas diferentes, a gente vai descobrir que isso acontece por vários meios, seja através dos sonhos, seja através de um relato aparentemente inocente de uma pessoa que conhece a gente e disse algo que tocou profundamente, a gente sabe, poxa, aquela era a resposta que eu estava procurando. Isso faz todo, apesar de eu não ter relatado, isso faz todo sentido com aquilo que eu estava vivendo e com as dores que eu estava sofrendo. E parece que aquilo foi dito para mim. E esses são diversos exemplos para lembrar a gente que precisamos ter critérios,
ao observar aquilo que nos ocorre de uma forma muito racional. A humanidade e os indivíduos sempre passaram por dificuldades muito pungentes, mas há algo no indivíduo, nos diferentes indivíduos, que fala para além da racionalidade. Um aspecto criativo, uma intuição, um sistema organizado que reside em nós e que faz parte de nós e que a gente ainda não sabe, porque faltam-nos instrumentos capazes de quantificar se é que isso um dia será possível, de trazer elementos psíquicos à tona, conhecer de fato como se organiza e como se trabalha o nosso sistema psíquico. E esse sistema tem elementos poderosíssimos que normalmente a gente recusa, que normalmente a gente relega e abandona, mas que sim, faz parte de você, faz parte de mim, e que apesar da gente neste momento identificar como algo ruim, ele pode conter elementos suficientes para poder ajudar a gente a vencer nos desafios da vida. E é claro que eu acabei de falar para vocês sobre aquilo que Carl Gustav Jung chamava de sombra. Sombra é o elemento da nossa organização psíquica, poderosíssimo, desafiador, e que a gente, pelas conveniências sociais, relega, esconde, não aceita. E nós não queremos que isso faça parte da gente. Quando, na realidade, isso não só faz parte da gente, como pode nos ajudar com a força suficiente nesses momentos difíceis. O sistema de regulação psíquica, ele trabalha de uma maneira que a gente pode produzir recursos ou encontrar recursos onde a gente não imaginava que tinha e que a gente nem imaginava que tinha. É aí que a gente precisa repensar esse modelo estritamente racional, biologicista, mecanicista, esse modelo muito genético, para poder compreender que sim, isso é importante, mas não é só isso. E a serenidade e a paciência, elas, nesse momento, se traduzem em elementos que comprovam isso. Porque não há argumentos científicos hoje suficientes capazes de explicar esses dois elementos. A gente pode falar, talvez em psicologia, em temperança, que faz com que o indivíduo responda de maneira mais equilibrada, mais suave às adversidades da vida, mas isso não é paciência. A paciência e a serenidade se constituem numa força moral que transcende os elementos físicos, temporários, e que dão conta de responder e de reorganizar, impulsionar o indivíduo para conhecimento e para conquista daquilo que o cérebro, por si só, não faria. Que a racionalidade, por si só, seria, nesse momento, capaz de alcançar. E a gente tem diversos exemplos na história que a gente poderia falar, como o exemplo de Chico Xavier nas diferentes possibilidades,
e entraves que ele encontrou na vida, o próprio Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, a própria irmã Dulce e tantos outros anônimos que nós não conhecemos, que passaram momentos muito difíceis na vida e que realizaram grandes feitos. É aí que chegamos no ponto central do que a gente veio falar, que é o Espiritismo, ele compreende os acontecimentos da vida como um todo, como algo que está sendo elaborado no processo para poder chegar num ponto melhor e que exige da gente o nosso quantum de trabalho. Não é à toa que a doutrina espírita encara a oração como uma ótica diferente. Porque oração, ora, ação. Então, na pergunta 479 e na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz pergunta aos espíritos, querendo saber se, primeiro, a oração é um bom remédio no tocante às obsessões. E na pergunta 661, se a oração, se Deus ouve as nossas orações e a nossa oração pode responder às diferentes demandas da nossa vida, daquele momento, dos momentos difíceis. E a resposta dos espíritos é, nos dois casos, sim, a oração é um remédio para tudo, mas você acredita realmente que Deus vai ajudar quem não faz nada e fica aguardando resposta, meramente por balbuciar determinadas palavras? Na pergunta 661, ele vai até mais além, que ele diz: é por isso que as ações valem mais do que as palavras. Então, nesse momento e nos momentos difíceis, a serenidade e a paciência, tidas pela nossa sociedade como inércia, paralisação, inatividade, porque a gente vive numa sociedade muito rápida, muito inquieta, que quer controlar tudo e quer respostas para tudo, para ontem, na tentativa de burlar a morte. Eu não consigo controlar a morte, então eu vou controlar tudo que tem na vida. O Espiritismo propõe que nesses momentos, esses momentos difíceis, sejam pessoais ou coletivos, a gente produza a oração, não só pelos lábios, mas por atitudes, por intuição, por tarefas que reflitam de fato os nossos pedidos orais. Não basta apenas curvar-se e pedir a Deus que resolva os nossos dilemas. As dificuldades da vida estão aí para a gente exercitar a nossa inteligência, a nossa capacidade e produzir algo que fique para gerações que virão. Alguma espécie de tecnologia, e eu não estou falando de microchips, eu estou falando de um conhecimento profundo que permaneça pelas gerações, que vá até outros confins do universo, no intuito de ajudar aqueles que precisam e que no futuro passarão pelos dilemas que nós estamos passando. De fato, o nosso verdadeiro adversário, ele não está do lado de fora. Ele está aqui dentro, conosco. E cabe a gente a reorganizar esse embate e acolher esse adversário para que a gente possa caminhar. E, naturalmente, através desse acolhimento íntimo, isso possa reverberar externamente e vice-versa,
através das pessoas que nos cercam e que precisam da nossa experiência, do nosso significado, do nosso sentimento. Não, você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. E nos momentos mais difíceis da nossa existência, individual e coletiva, nós estamos cercados de espíritos que nos precederam nessas dificuldades e que têm uma quantidade de tecnologia suficiente para nos orientar, nos direcionar caminhos, mas eles pedem um pouco de silêncio mental, de calma, de paciência, de serenidade, para que a gente possa escutar, se não com palavras, com ideias, com sentimento, para que isso possa não só modificar a nossa condição, mas modificar a condição daqueles que estão à nossa volta e que precisam disso e que talvez não tenham tanto acesso como nós, espíritas, temos, teoricamente temos. Porque a mediunidade e a intuição está em todos os lugares, independente de classe, religião, etc. E tal. Bom, nesse momento, eu vou encerrar por aqui e abrir alguns minutinhos para vocês se colocarem, fazerem perguntas, falarem, me questionarem com uma condição de vocês aceitarem que eu possa dizer, olha, eu não sei, mas vou pesquisar e te mando por direct a resposta. Tá bom? Pode ser assim? Pode ser assim, Luiz. Vamos abrir um tempinho para as perguntas? Vamos, são 20h38, temos ainda alguns minutinhos. Isso. Dá para mais uma ou duas perguntas aí, vamos começar a abrir para as pessoas que desejarem fazer alguma pergunta. Aproveitar para dizer a Léo que realmente somos muito gratos, Léo. Você trouxe uma mensagem muito coerente, muito importante para esse momento. Ô Luiz, então, eu já disse isso antes e vou repetir. Quem ouve, quem tem intuição, fica tudo mais fácil, sabe? Não é que eu não vá estudar, mas fica mais fácil. Eu queria aproveitar e agradecer a presença de Lisiane, de Railza, de Clara Braz, de Iventena, Sueli, de Ibera, de Lídia, de Neide, de Moema, minha irmã, Moema, beijão, Rochelle, irmã, Rochelle, Anilce, Rita, Ananda, Jace. Eliana. Quero agradecer a presença de vocês todos, tá? Eliana. Bem, se eu não souber a resposta da pergunta, eu passo para o Luiz, não tem problema não. Pode fazer a pergunta. Tá bom. Oi, Sara disse eu. Oi, Sara. Obrigado, Sara, por estar presente. Roberta, né? Isso e Mara Barros. Meu amigo, é o seguinte. Nesse momento, nós estamos muito felizes porque, com certeza, as pessoas que estão unidas nesse momento de oração, de estudo, de reflexão, de rever os nossos sentimentos, estão produzindo boas energias que, com certeza, serão utilizadas pela equipe espiritual, né, que tem lutado e trabalhado, nós sabemos, para reorganizar, para receber aqueles que estão partindo, e que a gente possa ter paciência e coragem para prosseguir. Nós estamos nos momentos finais e queremos aproveitar, primeiro dizer a Léo que ele já está convidado, só vou agendar com ele depois a data, para a gente retornar. E que na próxima quarta-feira, 9 da manhã, nós teremos outra palestra dessa, outra live. Na oportunidade vamos falar com o Marquito. E em breve nós vamos ver, Léo, se a gente pode fazer inclusive com interação, como é que a gente vai fazer. Nós estamos descobrindo novos caminhos, novos recursos, isso tem sido, de certa forma, um aprendizado para todo mundo.
Mas aí, assim, outra coisa importante é que vocês podem, inclusive, divulgar com os amigos que amanhã essa palestra vai estar no YouTube. Daqui para lá eu vou editar direitinho, inclusive não vai aparecer 2 quadros, só vai aparecer o de Léo. Lá no YouTube, para quem quiser ver, que não viu, ou divulgar, ou mandar para outras pessoas, que eu acho muito interessante. Porque a gente está trazendo uma mensagem que ela é muito boa, muito positiva, para não falarmos de perdas, né? Falarmos dos ganhos que teremos com tudo isso. Lisiane botou algo aqui. Léo, faça outra palestra, por favor, você viu? Obrigado, Basta Lisiane. convidar. Ele já está convidado, eu só vou agendar com ele agora o dia para que a gente retorne para fazer uma outra. Nós temos uns minutinhos e nós vamos agora, Léo, fazer a oração. Eu vou fazer hoje diferente, eu vou pedir a você que faça a oração. Vou pedir por todos, em nome da Casa da Fraternidade. Nós estamos às 20h42, nós temos até às 20h55. Léo, por favor, pedimos a você que faça a nossa oração para encerrar. Antes de começar a prece, eu vou agradecer a todos os trabalhadores da Casa da Fraternidade por dar seguimento ao projeto de tia Noélia, que está sempre andando ali pela casa, circulando pela casa. Com certeza. Próximo de vocês, trabalhadores. Quero agradecer também à casa por, nesse momento de isolamento, que é um momento importante que a gente cumpra, de quarentena, que tem mantido o grupo da Mediúnica na tentativa, e porque isso é importante para a coletividade, né? Nós que estudamos o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, participamos de Mediúnica, sabemos o quanto isso é importante para a equilibração da psicosfera. Então, quero agradecer a todos os trabalhadores e pedir, por favor, continuem. Por favor, se reúnam, sejam disciplinados nesse processo. Todos nós dependemos disso. Aos trabalhadores dos outros centros, muito obrigado também por continuar esse trabalho à distância. Isso é extremamente importante para todos. E aqueles que ainda não conseguiram se organizar, falem nos centros, né? Conversem, dialoguem com as pessoas na tentativa de manter esse trabalho para poder equilibrar a psicosfera desse planeta, tá bom? Bom, vamos sentar numa posição confortável. Nesse momento, não vamos mais mandar mensagens, vamos se concentrar, vibrar positivamente por esse planeta, pelas pessoas, por aqueles que desencarnaram nesse dia de hoje. E vamos pedir a Jesus que esteja no âmago da nossa alma, mas que a nossa alma, ao encontrar Jesus, possa refletir as boas energias ao nosso entorno e alcançar todos aqueles que pensam em nós, todos aqueles que passam por nós, todos aqueles que já passaram por nós, e que essa energia possa contagiar a todos, produzindo a cura, produzindo o amor, produzindo a fé. Que todos nós possamos, juntos, como uma grande família, avançar neste processo. E que todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos estejam voltados para o bem de todos, segundo a vontade de Deus. Abençoa, Senhor, todos os criminosos, malfeitores, todos os policiais, socorristas, enfermeiros. Protege a todos, sem exceção, se for da sua vontade. Seja conosco ao longo de mais uma semana, segundo a vontade de Deus, que assim seja.
Que assim seja. Está encerrado o nosso trabalho de hoje, Léo. Agradecemos mais uma vez e aguarde o contato para a gente fazer mais uma. Agradecemos Ok. a todos e encerramos aqui. Até mais.